e eu recebo o meu querido amigo Paulo Amarante. Paulo Amarante, querido, você está aí. Como é que foi o rescaldo do carnaval? Você que é um carnavalesco de mão cheia e pé cheio também, porque você saiu sambando aí para tudo que é lado. Foi tudo bem? Conta Foi pra tudo gente. bem. Boa tarde, Conde. É uma alegria para mim. Toda terça-feira aqui, para mim, tem sido um dia muito importante poder conversar com você, com os ouvintes, as ouvintes aí que participam, os participantes desse programa, ouvir a Maíra, o Amorim. Muito bom. E o carnaval foi muito bom. Na verdade, eu não sou um carnavalesco, assim, eu sou, dentre os muitos, milhares, né? Eu sou mais um. Só que me dediquei há muito tempo, com esse trabalho que eu faço da reforma psiquiátrica, de desenvolver a atividade de arte e cultura no campo da saúde mental. E o carnaval merece um destaque, uma importância singular dessa luta, porque é um processo e um momento importantíssimo de inclusão social, de você quebrar barreiras da sociedade com aquilo que se chama loucura, transtorno mental, que ninguém sabe muito bem o que é. Eu sempre fico surpreso em ver o Tapirando Pirado Pirô na rua, enchendo a Avenida Pasteur, né? O Loucura Suburbana, enchendo ali um gente de O dentro. Loucura Suburbana arrasou. Ele foi destaque em todos os lugares, assim. Foi uma coisa Foi impressionante. fantástico, Loucura Suburbana. Foi fantástico. Os dois foram muito. E aí você vê as pessoas, e muita gente quer saber quem é louco, quem não é, quem é paciente, quem não é. Fala, não importa. Aí que você vê, né, como o carnaval ele mexe nas raízes, mexe nos papéis sociais. E essas pessoas, eu sempre lembro, elas constroem esse carnaval o ano inteiro. Não é só ali entendendo? Aquele momento. É todo um processo de construção que vai mudando papéis sociais. Eu vejo pessoas se transformando profundamente a partir dessas atividades culturais, muito especialmente do carnaval. Saindo daquele lugar de serem portadores de transtorno, esse termo terrível, serem doentes, pacientes, para serem cidadãos, envolvendo, construindo, cantando. Você vê as músicas sempre com a participação de pessoas que estão em tratamento. Composta enfim, não dá para chamar de paciente, eu não sei como nomear mais também, né? A gente também não É uma sabe. dificuldade que eu tenho, porque assim, até da gente pensar também a importância da, aspas, loucura na vida, na história, na produção artística de todo, não só do Ocidente, mas do Oriente também. É uma coisa impressionante. Eu sei que você tem muita. Você gosta muito dessa coisa do carnaval e dos blocos. Eu vejo o Exato. carinho que você tem. Isso já virou uma tendência mundial? Porque virou uma tendência nacional, isso a gente sabe. É uma tendência nacional. Tá. Já é uma tendência mundial. Eu te falei uma vez que o primeiro carnaval assim de loucos foi. Eu participei da organização, eu fui um mentor, que foi uma ala do bloco Simpatia Quase Amor, quando o Simpatia nasceu aqui no Rio, logo no final dos anos 80, no início dos anos 90, a gente fez a ala Maluco Beleza, em homenagem ao nosso grande compositor, né, Raul Seixas. Ala Maluco Beleza, saiu na imprensa, uma grande divulgação. Depois eu fui convidado para montar um carnaval à brasileira em Trieste, no norte da Itália, divisa com a Eslovênia, a antiga Iugoslávia, nesse momento. Hoje, esse carnaval de Trieste se repete, vários anos que se consegue fazer. Em Viareggio, esse ano, teve um carnaval belíssimo, montaram um marco cavalo, o cavalo é o símbolo da reforma psiquiátrica italiana, o cavalo azul, né, de mais de 30 metros de altura, em Viareggio, está fazendo 50 anos do movimento da psiquiatria democrática. Já tem na França bloco de carnaval da área da saúde mental e na Inglaterra. Aqui a gente saiba. Está sendo criado na Argentina, né, influencia fortemente com as suas especificidades, por exemplo, lá na Argentina, no Uruguai, muito mais o candomblé do que o samba de carnaval, mas várias atividades assim, além de outras iniciativas. Eu também participo de iniciativa de banda de rock, banda de música, o Harmonia Enlouquece, de coral
os Cidadãos Cantantes, uma iniciativa, eu já falei aí, criada em São Paulo 30 anos atrás, na gestão Erundina, com Sérgio Mamberti, Cris Lopes, tantas pessoas que participaram, grupos de teatro, né, o Pirei na Cena, tem vários, a TV Tantã, a TV Pinel, e tem vários... Isso tudo que você está falando está rolando nesse momento ou é do passado? Está rolando. São projetos culturais, muitos deles, então, já com 30 anos de história, de registro, que traz o tema da loucura, ou fala o tema da diversidade, né, das várias questões ligadas ao comportamento humano, em áreas... Oi. A loucura já foi tema das escolas de samba que vão para Sapucaí? Já, sim. Já foi? Não, Nise da Silveira foi tema de alguma escola agora. A Viradouro, há muitos anos atrás. Há muitos anos. O Porto da Pedra, né? Depois daquela Embaixadores da Alegria, que é uma escola de samba que o sábado do desfile das campeãs é precedido de um desfile do Embaixadores da Alegria, que é um projeto muito lindo, cultural, de inclusão social, que leva pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência visual, deficiência física de várias formas, pessoas com transtorno mental, esse conceito em que a gente falou que você não sabe como nomear, nem nós. Na verdade, a gente usa, oficialmente se fala portador de transtorno mental. Se é transtorno, ninguém pode portar. Ninguém porta, é uma experiência, é uma relação. E o termo transtorno é um termo genérico. Como você sabe, quando começou a primeira forma que a medicina nomeou a loucura, em termos médicos, foi alienação mental, foi Pinel, alienado, fora de si, depois virou doente. Os termos ficaram arcaicos, agora é transtorno, mas não quer dizer nada. Transtorno é um distúrbio de relação. Um dos livros que é referência para mim nesse tema, e eu sou muito interessado também no tema da loucura e tudo mais, é o livro do Foucault, né? História da Loucura, aquele calhamaço maravilhoso. História da loucura na Idade Clássica. Que a loucura não foi sempre tratada do mesmo jeito, né? A cada momento ela teve um sentido histórico, né? Isso foi evoluindo, né? É uma coisa fantástica. A ideia acho que dessa coisa mais contemporânea, ela é muito recente, né, Amarante? Começo do século XX, né? Então, a ideia assim, o Foucault, nesse livro, A História da Loucura na Idade Clássica, ele demonstra como a loucura, como uma forma genérica de falar da diferença, da diversidade, da excentricidade de um outro desconhecido, passa a ser domínio da medicina, que pretende classificá-las como um único conceito de doença que vai primeiro chamar alienação mental, mas que nunca deu conta. Então, por exemplo, agora eu falei com vocês, né, o tema do Tapirando desse ano foi o tema que eu propus, que é mulheres loucas, divinas e maravilhosas que com sua loucura mudaram o mundo. E não eram só mulheres que tiveram diagnóstico psiquiátrico, também não quer dizer nada. Em muitos casos, né, uma Camille Claudel enlouqueceu, realmente foi enlouquecida, foi levada na sua condição. Quantas pessoas, Estamira, na sua relação com o mundo, criativa, metafísica, etc. Mas também as loucas da Praça de Maio. As mães que reclamavam, que reivindicavam o aparecimento, né, o destino dos seus filhos desaparecidos, eram chamadas pela ditadura militar argentina de loucas da Praça de Maio. As mulheres que resistiram, que lutaram, então, a loucura é uma expressão. Por isso, Foucault não fez uma história da psiquiatria, nem da psicologia, ele fez uma história da loucura. Então, como a loucura é uma concepção ampliada, polimorfa, né, absolutamente incapaz de ser reduzida a uma só expressão, que é a pretensão da psiquiatria de considerá-la uma doença, ou seja, um distúrbio, né, e não formas, eu te falei da semana anterior, do Arthur, os inumeráveis estados do ser, que a Nise da Silveira gostava. Olha, aqui no 11 News, aqui no Coletivo, vocês têm ciência política, a Maíra, vocês têm
Relações Internacionais, o João Amorim, e você tem a questão da saúde mental com uma das maiores referências desse país, que é o Paulo Amarante. Tão feliz também de ter você aqui toda terça-feira, viu, Paulo? Para mim é uma... Você sabe da minha aposta, né? Eu falei, não, você precisa vir com a gente, porque nós todos estamos precisando um pouco dessa orientação e dessa leitura de quem tem sensibilidade para identificar essa ideia da loucura, da saúde mental, das nossas fragilidades. Eu fiquei aqui na dificuldade de nomear, né? Não sei como é que eu chamo, a Ana Maria Petroneto aqui, ela deu uma resposta quase lacônica e perfeita, né? São sujeitos, pronto, né? Acabou. Exato. São sujeitos. Deixa eu agradecer também o Gabriel Santa Rosa, que está colaborando com a gente, a Márcia Novaes também, muito obrigado pela colaboração aqui. Amarante, quando você estava falando aí, me veio uma questão que você não está no nosso roteiro, aliás, nós não temos roteiro, né? Mas o nosso roteiro já pré-concebido telepático, né? Não está nesse roteiro telepático, que é a questão dos autistas. O que a gente percebeu nesses últimos tempos é um diagnóstico mais intenso agora de autismo. Virou moda você se dizer autista. Falou, não, eu sou autista. As pessoas agora estão um pouco assim. Você acompanhou isso? Aí, de repente, apareceu, acho que aquela Letícia Sabatella, falou, não, eu era autista a vida inteira e não sabia. A pessoa, não, era autista. Não sei. O que você acha dessa questão? Conde, excelente. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte. Esta semana está entrando no ar o site MED em Portugal, né? MAD de loucura em Portugal, que é um site co-irmão nosso do MED em Brasil, que eu sou editor. Eu também estou no Conselho Científico do MED em Portugal. São professores da Universidade de Coimbra, né, do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, que estão administrando o site lá em Portugal. Então, é uma notícia muito importante, porque, além do MED em Brasil, o MED em Portugal vai concorrer com a gente, né, no sentido dos acessos, mas não, vai ser um co-irmão. Nós já estamos publicando coisas do MED em Portugal, né, que eles também traduzem, que têm acesso a outras fontes lá pela Europa, e eles já estão traduzindo coisas nossas. Aproveitei para dizer isso porque são sites que discutem exatamente essa questão epistemológica da medicina, do diagnóstico, da medicalização e da patologização, né? E hoje tem uma rede internacional chamada MED in the World, com mais de 40 sites que estão discutindo cada vez mais com uma preocupação rigorosa na qualidade, na seriedade dos artigos. Então, com isso, eu queria dizer dois artigos relacionados ao que você está falando. Que é um artigo feito por pesquisadores, tanto de universidades lá do Oriente Médio, inclusive da Palestina, como também África do Sul, etc., e demonstram como os diagnósticos de transtornos mentais estão aumentando em Gaza, na faixa de Gaza, na Palestina, na Cisjordânia, etc. E esses autores criticam a ausência de uma contextualização. É como se tivesse uma epidemia de um vírus que produz transtorno mental em Gaza, e eles não discutem. O que é o transtorno mental? É o sofrimento humano, é a violência, é a opressão, é a falta de direitos, é a falta de casa, de possibilidade de exercer a vida, etc., toda a opressão. Então, é muito interessante, isso nos traz como um espelho, cai como uma luva, o debate que está tendo assim, no mundo, enquanto pioram as condições de vida, né? O sujeito é esvaziado, a colega que falou, os sujeitos estão sendo esvaziados, né? Os estados estão sendo esvaziados, um capitalismo violento que esvazia sujeitos, esvazia estados, esvazia instituições, esvazia tudo, e captura tudo, se engorda com isso. Então, as pessoas... E aí você vai esvaziando, e no lugar da alma, do espírito, do desejo, dos projetos de vida, você vai colocando o diagnóstico psiquiátrico. Então, isso é uma questão muito importante. Esse trabalho demonstra muito claramente. É como se tivesse uma epidemia de transtorno mental em Gaza, vindo do nada. Entendeu? É porque as pessoas têm mais problemas psicológicos. Não, elas sofrem
expressam a violência, né? E isso você vai, guardada devidas proporções, mutatis mutandis, falar do dia a dia da violência do Rio, da violência do país, da violência de um Estado sem direito, etc, etc. Outra coisa é uma pesquisa exatamente de uma psicóloga com larga experiência clínica em Israel, a Shoshana Levin-Fox, que demonstra, ela fala, o diagnóstico de autismo está sendo usado inadequadamente para ampliar mercado de clínica, de consulta, de tratamento, etc. Tudo passa a ser autismo. O diagnóstico de transtorno do espectro autista, a partir do DSM-5, né, e agora do DSM-5R, que é a revisão, que amplia ainda mais a patologização, está sendo usado como uma arma perigosa. As pessoas estão perdendo a sua diversidade, os seus comportamentos diversos, as suas formas inumeráveis de ser, e tudo está sendo enquadrado como autismo. Isso com outras palavras, ela fala também isso, é um esvaziamento do humano. A experiência humana é contraditória, né? É filosófica, é metafísica, e você vai esvaziando e dizendo tudo que não está num suposto ideal da normalidade, que não existe, de perto ninguém é normal, já dizia Caetano Veloso, lá com Vaca Profana. Então, tudo passa a ser patológico, né? Então, certos diagnósticos, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, adulto dizendo, não, eu tenho, é por isso que eu não consegui passar no concurso. Então, as uma pessoas... justificativa também para, por exemplo, as suas manias e coisas. Não, mas é que eu sou autista. O problema não é meu, é da minha doença. Eu tenho uma doença. Isso você... Então, mas isso é interessante. Você vê quando que as pessoas, falando dessa expressão, se esvaziam, igual o boneco de posto que o João Amorim falou, elas ficam com vento por dentro. Elas vão perdendo essa coisa. Então, por exemplo, como a arte e a cultura são fundamentais exatamente nessa reinvenção da vida, na significação da vida, e por isso que eu falo tanto da arte. Não como arte-terapia, não como entretenimento exclusivamente. É claro, a arte tem uma função terapêutica? Tem uma função de entretenimento, de divertimento, de diversão, de passar o tempo? Tem. Mas mais do que isso, a arte é organizadora do espírito, da alma, né, da subjetividade, ela produz significados. Amarante, eu vou até trazer uma questão aqui mais pessoal para você comentar com a gente, que é o seguinte, você sabe que eu sou linguista, né? E eu percebo claro que a linguagem, né, o universo, né, a atividade linguageira da espécie, enfim, do sujeito, ela é também de uma complexidade infinita, só que eu percebo movimentos em massa de algumas questões. Por exemplo, no Brasil, tem um processo que eu tenho percebido, é a literalização exacerbada. As pessoas literalizam o que você fala. A metaforização, que é, acho que o processo mais, pelo menos na análise do discurso francesa, que é a minha escola, a metáfora é a grande sacada da linguagem humana, né? Você vai desdobrando, e aí você tem sentidos infinitos. Mas eu vou centrar a questão no seguinte: existe uma literalização muito grande e que eu acho que é fascista, que eu acho que ela comprime assim a capacidade de expansão da nossa subjetividade. Ontem, numa live, eu falei assim, aqueles dois fugitivos lá de Mossoró, né? Eu disse o seguinte: eu tô ficando fã desses caras. Aí alguém comentou, porque assim, é demais, né? Os caras fogem sem ajuda de ninguém, do presídio de segurança máxima, e estão ali, saíram pelo Rio Grande do Norte ali, tem 500 policiais, 3 helicópteros, todo mundo atrás dos caras, ninguém acha. Quer dizer, é uma coisa extraordinária, independente se eles são... Eu disse assim, tô ficando fã desses caras. E aí um internauta disse assim, você falou besteira. Quer dizer, veja, ele não entendeu que isso não é literal. Eu tô interessado nisso, né? A gente se manifesta isso. Primeiro, você concorda com essa leitura? E segundo, o que fazer?
né? Diante de um processo. Eu concordo com você. Eu também, enquanto psiquiatra que eu sou, né, e estudei psicanálise, estudei Ferdinand de Saussure, né, estudei um pouco da filosofia, os linguistas, os filólogos. Eu acho fundamental, assim, nós estamos assistindo um empobrecimento das línguas. Estamos assistindo, seja pelas mídias que vão cada vez mais reduzindo as expressões, ou a própria chamada inteligência artificial, que eu brinco chamar burrice artificial, né? Que vai nos forçando, ela vai nos dizendo qual a próxima palavra que eu vou usar quando eu vou escrever um texto. Ela vai conduzindo o nosso pensamento. Nós vamos perdendo a arte de produzir frases, sentidos, né? E vamos perdendo a expressão das palavras. Me lembrou aí de duas coisas que você falou. Uma, eu acho que está tendo um esvaziamento do humano. Eu estou hoje com essa ideia do esvaziamento do humano, da possibilidade que a arte e a cultura têm. Você fala, isso é uma arte, a poesia, a gente está falando, a forma como o Manuel de Barros ressignifica as palavras. Foucault tem um livro, As Palavras e as Coisas, né? A língua é móvel, é mutante. Paulo Amarante paralisou. Ela produz sentidos, novos significados, novos significantes, né? Isso é uma coisa. A outra, eu me lembrei até para indicação, eu gosto muito de livro, vou falar com a Maíra, que a editora Fiocruz, da qual eu sou do conselho, né? Sou editor da coleção Loucura e Civilização, gosto muito de livro, tenho muito livro, publico, não abro mão do livro. E gosto ainda de sentar lá, fazer o autógrafo para as pessoas, conhecer um por um, conversar, e a editora tem parecerista, sim, parecerista duplo cego, analisam os livros, dão retorno, fazem exigências. Saiu um livro recentemente lindo, chamado Pensar a Loucura, trilhas históricas, filosóficas, artísticas, etc. Muito lindo. Todo esse processo ele é construído, né, por um critério, e ele tem um valor acadêmico para os indexadores aí, a CAPES, etc., muito grande. Mas me lembrou de um livro, Conde, eu vou só aproveitar para falar, porque eu lembrei um dia desse de um autor que estava fazendo o dicionário de Oxford, ou de Cambridge, não, o dicionário de Cambridge. Quando estava fazendo o dicionário, esse livro chama O Gênio e o Louco, tem um filme também. Estava fazendo o dicionário e foi pela primeira vez que o dicionário ele não só dava um sinônimo, digamos, ele começa a dizer, olha, mas as palavras têm significados, têm sentido, dependendo do contexto. Então, foi o dicionário que criou esse novo modelo de dicionário que nós usamos tanto no Brasil, o Aurelião, né? O Aurélio, o Antônio Aires, que ele vai, então, ele retira de Machado de Assis um texto, um trecho, onde a palavra está incluída. Então, ele fala, tem vários significados disso, aquilo, e vai reproduzindo. Então, ele começou a fazer isso e era um dicionário que não acabava. Ficou décadas fazendo. Por quê? Você pega uma palavra qualquer, das mais subjetivas, que não dizem respeito a coisas materiais, e você vai pegar o significado de empolgação. Então, eu tenho que achar no Machado, no Lima Barreto, não sei quem mais, aonde que essa palavra está, contextualizar. Você está dizendo que é sempre um exemplo da literatura que dá o sentido da palavra, a acepção da palavra, não? Dá o sentido, mas também produz, porque cada autor desse, ele não necessariamente usou o que estava no dicionário, o significado tradicional. Isso também estimula a criação. Mas só para te lembrar que então ele pede ajuda a entidades, a pessoas, a autores, que mandem verbetes, né? E aí ele começa a ficar impressionado de um cara que manda regularmente milhares de verbetes de palavras. Ele resolve conhecer esse cara pessoalmente. Chama O Gênio e o Louco, livro e filme, com o mesmo nome. E ele vai conhecer a pessoa, e ele era um louco internado no hospício. Ele ficava na biblioteca do hospício, catando textos, lendo coisas, então ele identificava, etc. Então, eu acho isso. Está havendo um empobrecimento
que diz respeito, talvez, a gente ler menos a literatura, né? Os romances. Eu sempre falo com... O que os psiquiatras, meus alunos, meus estudantes leem? Você já leu o Irmão Karamazov para pensar o que é esquizofrenia? Né? Você já leu... Que literatura que você lê? Que é importante não se ater aos tratados, aos léxicos, né? Como o Arthur falou quando escreveu aos médicos-chefes lá do hospício. Vocês só têm sobre mim duas vantagens: o seu tratado de psiquiatria e a chave do hospício. Entendeu? Da porta do hospício. É verdade. Então, há um empobrecimento. Eu acho que isso é uma tendência cultural que a gente deve resistir, né? Se voltando para a arte, para a literatura, para a poesia, né? Para as várias formas de expressão né? que o homem conseguiu, que o humano conseguiu criar. E a arte, no caso da saúde mental, é muito importante porque ela fala da condição que as pessoas estão e fala para a sociedade o que a sociedade faz com essas pessoas. Entendeu? Ela é uma espécie de espelho que nos mostra como nós as tratamos. Meu querido Paulo Amarante, a gente está terminando o programa. Eu me lembrei agora de uma fala do Aldir Blanc, acho que no programa do Jô, há muito tempo, quando ele foi dar uma rara entrevista para o Jô Soares. Você conheceu o Aldir Blanc? O Aldir Blanc é da sua praia, né? Você é amigo. Conheci. Ele tem formação, ele chegou a atuar como psiquiatra, não chegou? Foi lá do Centro Psiquiátrico Pedro II, no mesmo hospital que a Anísio trabalhou, a Anísio da Silveira. Dona Ivone Lara. É o seguinte, você que conheceu o Aldir, que é um dos maiores gênios da nossa música, né? Uma figura absolutamente sensacional, os maiores clássicos das músicas brasileiras. Ele disse assim para o Jô Soares, né? O Jô Soares perguntou: você foi psiquiatra, tal? Por que você largou, né? Ele falou assim: olha, quando eu estava atuando como psiquiatra, quando eu comecei a perceber que a diferença entre os pacientes e eu era quase nenhuma, eu larguei a psiquiatria. Ele falou isso. Que a gente precisa um dia fazer um programa para falar do Aldir, viu, o Paulo? Porque ele é uma figura encantadora, né, da nossa cultura. Cronista, compositor, autor, né? Letrista. Fantástico. E eu agradeço a você por ter me chamado de cantor de bossa nova. Para mim é uma honra. Eu não sei que não canto nada. Então, mas eu fiquei feliz com aquele resultado. Se você não fosse, né, se você não tivesse se apaixonado tanto assim pela questão da saúde mental, você poderia ser um Tom Jobim e tal, o Edu Lobo. E agora você poderia ter sido parceiro do Aldir Blanc, né, dessas canções, né? Seu parceiro. Eu consegui fazer alguma coisa com o Tunai, que era irmão do João Bosco. Eu conheci o João, muito conheci, nos encontramos. E tive sempre falo isso, um dos momentos mais lindos da minha vida, eu vou botar no currículo Lattes, então, acadêmico, que eu estava com Elis Regina quando o João Bosco apresentou o Bêbado Equilibrista. Você estava presente nesse momento, e o César Camargo Mariano, ali sentado no tecladinho, começou a fazer aquela música incidental, né, do início de Bêbado Equilibrista. Então, para mim, isso foi um dos momentos mais... Onde que foi? Em que lugar que foi isso? Foi no teatro... no teatro... chama Brigadeiro, Luiz Brigadeiro, Antônio Brigadeiro, ali na Band, antiga Band, que era ali em São Paulo, na subidinha para Paulista. A Elis Regina fazia um programa no final dos anos 70, de final de ano. Eu tinha lá o programa do Roberto Carlos na Globo, desde então, que era clássico, e a Elis fazia uma espécie de programa alternativo. Ela fazia um e Chico fazia outro, na Band, que tinha essa disputa aí. E os programas da Elis eram lindos. Ela lançou vários artistas, entre os quais o Tunai também. As Aparências Enganam, e aí, Sérgio Natureza. De um desses programas, o João Bosco mostrou o Bêbado Equilibrista para ela. O João foi para participar do programa e a ideia era que a Elis regravasse alguma coisa dele. Pediu, ele falou: olha, eu tenho uma musiquinha nova aí,
não esqueço disso, com o Aldir, né? E ela toca. E ela, você sabe, era apaixonada, grande amiga de Enfio também. Então, quando fala, né, a volta do irmão de Enfio, o Betinho, querido Betinho, que eu também conheci pessoalmente, tive a honra de frequentar a casa, de sair com ele, de trabalhar com ele em várias coisas juntas que a gente fez. Paulo Aí, Amarante, uma figura, assim. A gente não sabe nada desse homem aqui, adorei as histórias, depois nós vamos conversar mais sobre isso. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o 11 News aqui hoje, obrigado, continuem com a nossa programação, amanhã voltaremos pontualmente às 11 da manhã, e o Paulo Amarante volta na semana que vem para contar mais dessas histórias para a gente aqui. Obrigado, Paulo Amarante! Recebeu meu livro? Recebeu meu livro? Você mandou pelo correio para mim? Mandei, Lugares da Memória.